Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Mais Saúde desta terça-feira e desde já aberta a sua participação e contando com você até o finalzinho do programa. Nós vamos falar hoje sobre dois assuntos muito interessantes. Na segunda parte do programa, a gente vai falar um pouquinho de orientações para fazer alguns exames laboratoriais. A gente sabe que existem algumas exigências e que elas são importantes de serem cumpridas. E a gente vai, então, esclarecer essas dúvidas, falar a respeito disso. Se você está com o exame marcado, preste atenção, então, para que o seu resultado não possa sofrer nenhum tipo de interferência e você tenha o melhor resultado possível. Para começar o programa de hoje, nós vamos falar com um profissional e a respeito de uma profissão que, olha, gente, assusta muita gente, não tem jeito. Dia 25 de outubro é comemorado o Dia do Dentista. Tem gente que não gosta de passar nem na porta, né? E a gente vai falar, inclusive, um pouquinho a respeito disso, desses cuidados e da prevenção que tornam essa relação entre o paciente e o profissional dentista muito mais fácil. Para falar a respeito disso, eu vou conversar com a Patrícia Cristine de Oliveira Afonso Pereira, que é dentista e também vai assumir agora, a partir do próximo ano, né, o curso de odontologia do Unipam. Patrícia, é um prazer receber você aqui, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, Viviane, eu que agradeço o convite. Bom, a Patrícia já está com uma missão aí de formar muita gente, né, Patrícia? E nessa questão dessa relação entre o paciente e o dentista, tem mesmo gente que tem verdadeiro pânico, né? Tem sim, Viviane. Infelizmente, essa é uma realidade que hoje nós ainda enfrentamos, né? A odontologia, por muito tempo, ela foi feita da forma que dava. E aí os pacientes tinham sim muita dor ao realizar os procedimentos. E essas histórias dolorosas, elas foram passando de pais para filhos, né? Ou de um amigo, de um conhecido. Então, infelizmente, nós temos uma história carregada de dor, né? De sentimentos ruins. Em alguns locais nem era profissional mesmo, né? Era um prático que fazia, que arrancava o dente, e aí cria-se, né, horror mesmo, só de imaginar. Sem dúvida. A gente tinha, né, muitos práticos, de fato, realizando a profissão. Muito mais atrás, aí a gente pode falar até dos barbeiros, né? E isso, de certa forma, colocou mais carga negativa ainda em cima da odontologia. Uhum. Hoje a formação do profissional trata-se dessa questão também de lidar com o paciente, porque muitas vezes tem que ser muito psicólogo para começar a fazer um atendimento, né? O que acontece atualmente, Viviane? Nós temos condições quase que totais de oferecer um tratamento bastante confortável para o nosso paciente, né? Hoje nós temos soluções anestésicas que conseguem um controle da dor de forma muito mais eficaz. Nós conhecemos técnicas melhores e, além disso, nós temos técnicas para controle da ansiedade do paciente. Então, nós conseguimos fazer com que ele se sinta muito mais confortável dentro do nosso consultório. Uhum. Né? Porque senão tem gente que realmente levanta e vai embora. Literalmente. E se tiver um paciente na sala de espera, é motivo para não ter o tempo, precisa ir embora. Eu conheço essa história. Inclusive, hoje, falando a respeito desse assunto com o Gui Boaventura, ele me disse que essa é uma das principais desculpas dele. Se chegar lá no consultório, tiver alguém para esperar, ele fala que não pode, ficar em cima da hora e aproveita para ir embora. Eu costumo dizer até para os meus alunos que, de fato, existe muita coisa mais agradável do que ir ao dentista, né? Mas ir ao dentista é essencial para a saúde. E a gente não pode falar só da saúde bucal, como também da saúde sistêmica. Uhum. Mas, de forma geral, os pacientes que têm algum tipo de receio de ir ao dentista, muitos são fóbicos, mas aqueles que têm medo, eles costumam achar que tudo é mais importante. Então, eu tenho um compromisso na escola, eu preciso conversar com meu amigo. Sempre existe alguma coisa mais importante do que o dentista. E aí, posterga. Bom, mas e aí essa relação ela pode começar a ser mudada justamente com aquele hábito adequado da gente de fazer as visitas ao dentista desde o início, né? Afinal de contas, essa prevenção que a gente faz para não ter problemas, para passar por tratamentos dolorosos, ela deve começar com a prevenção que vem lá desde a mãe, né? Exatamente. Nós sabemos que o melhor momento para a gente começar a cuidar
de uma pessoa enquanto ela ainda está na barriga da mãe. Né? Então, é super importante nós trazermos essa gestante para o consultório, porque além de cuidar da saúde bucal da mãe, nós já começamos a fazer as orientações para que ela saiba como cuidar desse bebê a partir do seu nascimento. Né? Um fato que é muito interessante, que é muito curioso, é que o bebezinho, mesmo não tendo dentes na boca, é super importante que a gente já faça a higienização bucal, porque com isso ele começa a se acostumar com alguém mexendo dentro da sua boca e, aos poucos, quando chegar a escova, ele já tem uma aceitação maior. Então, o momento ideal de nós começarmos com a prevenção e, sem dúvida nenhuma, termos aí muito mais tranquilidade durante a nossa vida em relação ao consultório odontológico é começarmos a trabalhar com o bebê ainda na barriga. Porque se a gente imaginar uma criança que tiver que passar por um tratamento mais doloroso, mais difícil, imagina quando ela chegar na idade adulta, ela já vai ter passado por processos mais difíceis, e isso realmente pode deixar o trauma, né? E se pelo contrário tem a prevenção, não vai passar por isso. Sem dúvida. Por isso que a gente sempre diz que a prevenção ela é sempre o melhor caminho. E também a que custa mais barato. É verdade. Né? Mas uma criança que passa por uma situação traumática, ela tem uma tendência, dependendo da forma como ela tiver sido conduzida, manejada no consultório odontológico, ela tem uma tendência a carregar uma história de dor e talvez se tornar um adulto mais complicado para o tratamento odontológico, né? E hoje as mães, as futuras mães, elas estão entendendo isso, estão visitando os consultórios, Patrícia? Existe essa percepção de que há essa mudança de visão da consulta ao dentista? Eu diria que nós estamos caminhando. Né? Nós temos ainda muito o que alcançar. Mas temos conseguido bons espaços, mesmo a saúde pública já está muito alerta para esse fato. Então, a gente tem trabalhado muito nessa questão. E o panorama realmente está mudando. A gente espera aí que em pouco tempo a gente tenha uma história da odontologia mais agradável, com menos pessoas com medo de estar dentro do consultório, né? Até por conhecer essas alternativas que hoje nós temos para se submeter a um tratamento de fato mais confortável. Bom, e a partir da mãe, o bebê também faz visitas ao dentista, né? Desde novinho. O bebê também faz visitas. Nós temos aí a odontologia para bebês, né? São profissionais que são especializados para lidar com o bebê. Muitas vezes o consultório ele é adaptado para receber aquele bebê e nós sabemos o quanto é importante que esse bebê já venha fazer a sua prevenção desde o início. Quer dizer, a mãe já vai receber a orientação ali de fazer a limpeza da boquinha, né? E a partir daí, com essas visitas constantes, vai ser muito mais simples aquele momento, né? Vai ser uma coisa comum. Exatamente, porque tudo que é comum assusta menos, né? Então, o ambiente, o cheiro, os barulhos, eles se tornam familiares. E essa criança, ela vai sim aceitar uma intervenção caso ela seja necessária, porque a gente está falando de uma criança, de um bebê que está fazendo prevenção desde muito novinho, né? Mas caso seja necessário, ele vai conseguir suportar melhor esse procedimento. E na formação do profissional dentista, o que vai lidar com a criança, que vai se especializar na odontopediatria, isso é uma especialização após o curso? Isso é uma especialização. Então, o aluno ele cursa a sua graduação, né? E aí ele faz uma especialização em odontopediatria. E aí ele se torna um profissional habilitado, especialista para o manejo com as crianças, para a dentição decídua, para a dentição mista. Ele consegue ter o maior domínio dessa faixa etária dentro do seu consultório. E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente percebe também que hoje as pessoas estão muito preocupadas com a questão estética, né? Então, já desde cedo, já buscam alternativas que diminuam o tratamento ao longo do tempo, para os dentes certinhos, para uma mordida mais adequada, né? Isso já está começando também bem cedo, né?
É porque hoje a odontologia, na sua forma preventiva, ela já antecipa. Então, quando o profissional ele observa uma criança que já tem alguma alteração aí, por exemplo, nos maxilares, ele já consegue fazer uma ortodontia mais precoce e mais curta muitas vezes, né? Então, tudo hoje tem começado mais cedo. E aí vai ficar bem mais fácil. É aquela coisa que também vai deixar o tratamento mais simples, né? Se começou mais cedo, lá na frente vai ficar mais fácil. É porque a tendência, tudo que a gente pega muito cedo, a tendência é você minimizar os efeitos. Né? Então, qualquer tipo de intervenção que for necessária mais para frente, ela vai ser mais simples. Com certeza. Né? Exceto os casos de acidentes, de traumas, mas aí fugiu do controle. Né? Mas como a prevenção é adequada, a gente minimiza qualquer efeito posterior. A gente fala muito na questão da evolução da medicina, das alternativas, de tudo que se tem para se cuidar da saúde. Acontece a mesma coisa na odontologia também? Você já colocou a questão de anestésicos eficientes, né? Isso também está acontecendo, essa evolução, no sentido de preservar cada vez mais o dente da pessoa, ao invés de se arrancar, porque antigamente a gente sabe que o procedimento mais simples era arrancar, né? Isso também está mudando? Sem dúvida. Nós temos inovações muito significativas na odontologia. Nós temos técnicas, materiais restauradores que permitem, por exemplo, que a gente faça um desgaste na estrutura o mais conservadora possível. Antigamente tinha que se desgastar muito dente para fazer uma restauração. Hoje, dependendo da localização, dependendo do perfil do paciente, a gente consegue aí materiais que são altamente adesivos, então a gente consegue desgastar menos o dente, preservando a estrutura que nada substitui. Né? Então, nós temos microscópios para tentar fazer, por exemplo, um tratamento endodôntico de uma forma mais minuciosa, mais cuidadosa. Nós temos uma infinidade aí de inovações na nossa área, sempre pensando no melhor para o paciente, na melhor forma de manter a saúde bucal, ou devolvê-la, né, em alguns casos. Claro. Assim como o médico, o dentista também tem que passar por constante aperfeiçoamento. Isso eu acho que é o principal. Foi ótimo você ter abordado esse ponto, porque a graduação e a especialização, ela não é suficiente. Na verdade, elas não são suficientes, né? Eu diria que qualquer profissional da área de saúde, se quiser oferecer o melhor para o seu paciente, ele precisa se atualizar constantemente. A odontologia não iria fugir disso, né? Até porque nós trabalhamos com materiais e a todo momento nós temos materiais novos, melhores, mais revolucionários. Nós temos descobertas e confirmação, por exemplo, de o que um problema na boca pode fazer com a condição sistêmica do paciente, como que a gente pode evitar, como que a gente pode cuidar disso, né? Então, a gente só consegue isso estudando. Claro. Né? Eu também falo para os meus alunos que quem não quer estudar muito, não vá para a área de saúde. Né? Porque a gente tem ali o nosso paciente sob nossa responsabilidade. É lógico. E a gente tem que ter o cuidado de sempre oferecer para ele o que de melhor a gente tiver ao nosso alcance. A gente sabe que um tratamento errado, por exemplo, pode se perder um dente, que talvez ele ficaria lá quietinho, né? Ou acontecer um outro problema. Por isso, justamente, essa importância de se manter todo esse cuidado para se evitar, então, que fique para trás, porque ninguém quer um profissional que não esteja preparado. É outra questão, é outro diferencial que a gente... É do profissional mesmo, do geral, né? Aquele profissional desatualizado, não adianta. A gente vai para um rápido intervalo, já eu volto, a gente vai falar um pouquinho mais, porque o dentista não cuida só do dente, ele cuida da saúde bucal. Tem uma série de outras coisas envolvidas e eu volto já.
Estamos de volta com o programa Mais Saúde. A gente fala sobre a profissão de dentista, a relação com o paciente, a importância dele no cuidado da nossa saúde como um todo, que não é só cuidar do dente, a gente está falando de saúde bucal. E eu converso com a Patrícia Cristine de Oliveira Afonso Pereira, coordenadora do curso de Odonto do Unipam, curso que começa já no mês de fevereiro, uma expectativa grande aí, a gente sabe disso. Patrícia, a gente realmente fala, não é só de dente, né? A gente fala de saúde bucal que tem reflexo para o resto do nosso organismo, né? Exatamente. Vou citar um exemplo. Na gestante, né, nós já sabemos atualmente o quanto é importante que essa mulher vá regularmente ao consultório odontológico para ter um adequado controle, principalmente do que nós chamamos de doença periodontal, aquela inflamação na gengiva, que às vezes evolui e chega a envolver o osso. Hoje nós sabemos que existe uma relação muito próxima entre a doença periodontal mais avançada, né, e bebês que nascem com baixo peso, muitas vezes parto prematuro. Então, é um exemplo para identificar o quanto a saúde bucal ela pode ter repercussão sistêmica. Né? Isso acontece também em várias outras esferas. O profissional hoje, ele não fica só dentro do consultório, né? A gente sabe que tem profissional que está inserido numa escola, está inserido em empresas, justamente fazendo esse trabalho, né? Que é de conscientização, que é um trabalho realmente preventivo, ou mesmo de orientação, né? É porque hoje a gente não pode mais pensar só em uma odontologia restauradora, né? Nós precisamos trabalhar com a prevenção. E aí, as escolas são excelentes locais para a gente poder pegar mais uma vez essas crianças, né, trabalhá-las de uma forma mais direta, mais adequada. E a gente tem que sair muitas vezes, sim, do ambiente do nosso consultório odontológico, que às vezes é tão fechado, tão isolado, e alcançar aí um número cada vez maior de pessoas pensando sempre na prevenção. E isso muda essa questão que a gente vinha falando desde o início, que era aquela coisa de ser um profissional que ninguém quer chegar perto, ninguém quer precisar desse profissional, né? Muda muitas vezes essa relação. E é importante que as escolas, inclusive, dos pequenininhos, fazem aquela coisa de apresentar a escova, de fazer a escovação com o dente, convidar os profissionais dentistas para irem fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, isso já promove realmente o que a gente está falando aqui, que é essa mudança de percepção do profissional. Tem algumas condutas, Viviane, que podem ser muito simples, mas que são muito interessantes. Então, por exemplo, as escolas trazerem cirurgiões dentistas de tempos em tempos para trabalhar com esses alunos, para fazer palestras, muitas vezes até para orientar mesmo uma técnica de escovação, para ajudar. Uma outra questão assim, que é muito simples, mas se a escola conseguir colocar ali na sua dinâmica diária, tem um resultado muito bom, que é uma escovação depois do lanche. Porque a gente sabe que essa criança ela vai para a escola, no meio do período ela faz um lanche e ela vai escovar, não sabemos que hora. Né? E dependendo da característica desse lanche, a gente tem aí mais risco para ela. Então, a gente sabe que tem algumas escolas que após o lanche, elas colocam aí 5 minutinhos para que essa criança pelo menos higienize, mesmo que seja de uma forma mais rápida, a sua boca. Patrícia, e as crianças, elas também têm o hábito de cobrar dos pais as coisas que elas aprendem, né? Se elas chegam em casa e a coisa não funciona daquele jeito, elas vão cobrar. Mas eu aprendi que funciona assim, né? Já é outro ponto positivo. Sem dúvida. As crianças, elas são sempre um motivo de incentivo, de mudança, e elas cobram sim dos pais. Né? A partir do momento que elas ouvem e que elas conseguem, às vezes, até perceber a importância daquilo, a diferença que aquilo pode fazer, elas vão cobrar em casa. Mas eu não estou escovando, mas eu não posso dormir sem escovar dente. Da mesma forma que elas fazem, por exemplo, com a questão da água hoje. Claro. Né? Elas chegam já cobrando da gente, que não pode desperdiçar água. Claro. Né? É outro ponto realmente muito positivo.
Bom, a gente falando de saúde bucal, a gente sabe que a gente tem lesões na boca que podem ser lesões sérias e que muitas vezes passam despercebidas, né, Patrícia? E é justamente com essa visita constante, com essa prevenção que a gente faz, que a gente pode evitar, por exemplo, um câncer na boca ou realmente chegar a um ponto que talvez não tenha mais solução, né? É outro ponto, acho que muito importante da gente lembrar. Bastante. E aí a responsabilidade não é só do paciente, né? A responsabilidade é do cirurgião dentista também de fazer um adequado exame, olhando de fato, de verdade, toda a cavidade do paciente. Porque muitas vezes essas lesões, elas não estão visíveis para essa pessoa que não está habituada, né? Mas o profissional não. O profissional tem obrigação de fazer uma inspeção bucal de uma forma bem completa para tentar pegar essas lesões na forma mais precoce possível, porque a gente sabe que o resultado é sempre muito mais positivo. Agora, se o paciente, né, se uma pessoa perceber que tem uma feridinha na boca, que de repente não está cicatrizando, que está demorando bastante tempo, procure um cirurgião dentista, que é a pessoa indicada, na verdade, para avaliar essas questões, para tirar aí qualquer chance de ser um câncer ou de ser alguma lesão que tenha um pior prognóstico. Bom, e isso se for feito no tempo certo, a gente já cansou de dizer. Quanto mais cedo o diagnóstico, fica tudo mais fácil, é tudo mais simples e custa menos. Sem dúvida. São dois pontos que eu acho que são fundamentais, que a gente não pode, atualmente, né, nesse mundo que nós vivemos, a gente não pode desconsiderar o custo. Mas quanto mais cedo nós pegamos as doenças, no nosso caso bucais, mais barato custa o tratamento e mais eficiente ele será. A alimentação também é importante nesse cuidado com os nossos dentes, com a nossa saúde bucal, Patrícia? Muito. A alimentação é um outro ponto que ela vem aí caminhando junto para que a gente tenha uma alimentação saudável, com alimentos que vão induzir a um menor risco de cárie, né? Mas eu sempre digo que junto com a alimentação nós temos a higiene. Porque senão uma criança vai falar assim, mas então o dentista é muito ruim, porque ele vai falar que eu não posso comer chocolate, né? Pode comer chocolate sim, só que a gente precisa dosar o quanto de chocolate vai comer. E o principal, ou tão importante quanto, depois de comer o chocolate, eu preciso escovar dente. Eu não posso dormir sem escovar os meus dentes depois de comer um chocolate. Além disso, a alimentação também vai ser importante para fornecer os nutrientes necessários para uma boa formação dos dentes, né, Patrícia? Para ter realmente um organismo saudável, para ter dentes saudáveis, é outro ponto também, vai facilitar lá na frente. No processo de formação, né, dos dentes, sim, né? Ajuda a fazer com que a estrutura venha de uma forma mais saudável. A gente sabe que tem alguns casos que são congênitos e aí a gente não tem muita alternativa mesmo. Mas com uma alimentação saudável, eu penso numa saúde sistêmica melhor. É claro. E eu penso numa condição bucal melhor. Claro. A gente tem que tomar cuidado também com medicamentos, Patrícia. Tem medicamentos que interferem até na formação dos dentes? Existem sim. Esse é um ponto bastante significativo, né? Nós temos alguns medicamentos, principalmente alguns antibióticos, que dependendo do período que ele for administrado, ele pode causar manchamento nos dentes, por exemplo, né? E nós já conhecemos muito bem quais são eles, depende mais uma vez aí da atualização do profissional, né? De forma geral a gente conhece, isso já está bem sedimentado e a gente consegue evitar, consegue substituir por outros. Agora, o paciente não vai saber. Então, mais uma vez, aí vem o reforço de que as pessoas não devem se automedicar. Porque as medicações, elas têm efeitos que são tóxicos. E, na maioria das vezes, as pessoas não conhecem esses efeitos. Só pensam no lado positivo, né? Então, procure um profissional, ou um cirurgião dentista, ou um médico, para que ele faça a indicação correta daquela medicação. Inclusive para gestantes. Gente, e a gente tem que ser honesto também quando vai ao dentista, ao médico, e passar todas as informações para facilitar que realmente qualquer possibilidade seja identificado, né, Patrícia? Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira.
Não, pelo contrário. Quando nós precisamos de uma cumplicidade muito grande com o paciente. Se eu tiver um paciente no meu consultório que não se abra de fato comigo, eu posso, por exemplo, usar uma solução anestésica que ele vai ter alergia. Ou eu posso usar uma medicação que não deveria ser usada numa gestante porque ela não me contou que ela está grávida. Então, a visita ao cirurgião dentista, a nossa primeira consulta, ela é uma consulta para conhecer o paciente. Né? E o paciente ele precisa ser muito sincero para que a gente consiga oferecer mais uma vez o que de melhor existir para ele. Então, se o paciente não escova dente, a gente vai perceber, mas é importante também que ele fale. Se é um paciente que não usa fio dental, é caro para mim. É importante que ele fale, né? E assim com todas as situações, se for um paciente que é usuário de drogas, por exemplo, a gente precisa saber. E a gente não pode esquecer que existe o sigilo profissional. Então, as informações que o paciente passar para um dentista, elas são sigilosas. E isso também vai facilitar, gente, o resultado do tratamento e facilitar o relacionamento que a gente tanto colocou hoje, que a gente brincou, inclusive, mais cedo, com essa questão de ficar longe do dentista, que não quer saber, mas quando a coisa se encaixa de uma forma mais adequada, fica mais fácil, menos traumático, o resultado é melhor para todo mundo, o tratamento fica mais fácil e passar por ele também é mais fácil. E essas técnicas todas que os profissionais estão aprendendo, os que estão sendo formados e os que já foram formados, né, Patrícia? É que realmente também muda isso, pode ajudar quem já passou da idade, aí já está mais velho e sofre muito com essa questão. Recado para o Gui Boaventura, dá para solucionar, viu? Dá sim, dá para enfrentar. Eu reforço aí para as pessoas que tenham medo de ir ao dentista, que não gostam de ir ao dentista, que nós temos condições, sim, hoje, de dar um tratamento muito mais confortável, muito mais agradável. Não é a melhor coisa do mundo, mas dá para passar de uma forma bastante tranquila. A odontologia mudou muito, né? A gente precisa deixar com que essas histórias realmente fiquem para trás, porque nós temos condições de dar um conforto muitas vezes melhor para os nossos pacientes, com técnicas mais adequadas, com materiais que são muito bons. Então, a gente precisa muito mudar esse quadro aí que, infelizmente, né, as nossas histórias deixaram aí de herança para nós. Já dá para perceber quando chega e o paciente já está meio cismado assim, Patrícia? Mesmo sem ele dizer que, olha, eu estou aqui quase que forçado. Sim, nós temos várias formas de perceber. Uma das mais interessantes é aquele paciente que senta na cadeira e não para de falar. Porque não quer deixar chegar perto da boca. Exatamente. Enquanto o paciente estiver falando, a gente não consegue trabalhar. Né? Aquele paciente que desmarca a consulta em cima da hora. Olha, aconteceu um imprevisto. Isso também é um indicativo de que é um paciente que está com receio, de que está ansioso para enfrentar o tratamento odontológico. Né? E, infelizmente, a gente sabe que existem pessoas que realmente são fóbicas. E aí o nosso cuidado ele passa a ser muitas vezes maior. Mas para eles também existe solução. Nós temos medicações hoje que o dentista pode usar dentro do seu consultório, não é mais aquela história, precisa ir para o hospital para receber uma anestesia geral. Não, nós temos medicações que são simples, que são muito seguras e que vão deixar esse paciente mais tranquilo, né? Ele vai ficar muito mais tranquilo. Tem algumas que, inclusive, olha que interessante, o paciente depois ele não vai lembrar o que aconteceu. Essa é ótima. Isso realmente é ótimo, né? Com certeza. Porque ele pode passar por aquele procedimento que ele estava com tanto medo, e se você perguntar para ele depois, ele fala, nossa, eu volto amanhã para fazer, porque foi ótimo, eu não lembro de nada. Que ótimo. Né? Então, e são medicações que são muito seguras e que o cirurgião dentista pode prescrever. E muda realmente aí, gente, essa questão desse susto todo fica para lá, né? Pode realmente ser esquecido com tranquilidade. Pode. E a gente precisa trabalhar para isso. Verdade. Patrícia, eu queria agradecer a sua presença, desejar que você seja muito bem-vinda aí, né, no curso de odontologia que começa no ano que vem já, né?
formando aí os profissionais que gostam dessa área e profissionais preparados para lidar com esses medos, com essas dificuldades e mudar realmente essa visão que algumas pessoas têm da odontologia, da visita ao dentista, e que realmente a gente fale não só de prevenção na saúde com o médico, mas de prevenção com o dentista também, que as visitas sejam preventivas, menos sofridas e não para tratamentos. Obrigada por estar aqui com a gente espera receber você em outras oportunidades para a gente falar desse andamento do curso e também do que vem de novidade, do que vocês vão passar para os profissionais. Obrigada, viu? Viviane, eu que agradeço e posso reforçar aí que o nosso curso, a nossa intenção é lançar profissional no mercado exatamente dessa forma. Capacitado, consciente, humano, para oferecer para o paciente o que a odontologia hoje tem de bom e tem de melhor. Um tratamento mais confortável, um tratamento mais adequado. É para isso que a gente vai trabalhar, né? Estou à sua disposição. Muito obrigada, viu? Boa noite. A gente vai para um rápido intervalo, já eu volto. A gente tem outras dicas, olha, muito importantes para o nosso dia a dia. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Eu vou começar esse bloco chamando a atenção para a gente dormir e acordar bem com um colchão adequado que traga benefícios para a nossa coluna, para o nosso corpo, para que o nosso dia seja realmente diferente, tenha um rendimento muito melhor. E as dicas, quem traz para a gente mais uma vez é a Flávia Faria. Boa noite, Flávia. O que você conta para a gente? Olá, Viviane, boa noite a você, aos telespectadores do programa Mais Saúde. Hoje, Viviane, eu não estou aí no estúdio com você, mas eu estou aqui direto da loja do Colchão Oriental J2000, que fica na Praça Desembarcador Frederico, número 5. Eu quero mostrar para vocês hoje como a loja é bonita. Nós temos vários colchões de casal, de solteiro, mas eu quero falar para vocês também sobre os benefícios do Colchão Oriental J2000 para quem tem hérnia de disco. Hoje nós sabemos que a gente carrega muito peso, a gente senta de maneira errada, às vezes deita para assistir televisão e com isso a nossa coluna vai se sentindo sobrecarregada e pode inclusive acontecer a hérnia de disco, que é essa inflamação aqui, Viviane, onde o nosso disco sai para fora das vértebras e causa essa inflamação no disco. Essa inflamação dói. Quem tem hérnia de disco sabe quanto dói. Só que o Colchão Oriental J2000, ele proporciona pra gente uma posição muito certinha quando a gente vai dormir. E com isso a gente consegue relaxar a musculatura e melhorar essa inflamação, porque ele tem também um anti-inflamatório natural, que ajuda então a reduzir a dor e diminuir a inflamação. Por isso você não pode deixar de conhecer o Colchão Oriental J2000. Para isso, basta você ligar para o 0800 943 2000 e pedir uma visita sem compromisso. Você vai conhecer um pouco mais sobre esse produto que vai ajudar na sua qualidade do sono e, consequentemente, na sua qualidade de vida. E tem promoção, viu, Viviane? Comprando o Colchão Oriental J2000, você vai ganhar uma linda cama box. Ok, Flávia, obrigada pelas dicas e a gente quer realmente ter uma boa noite de sono para que o dia seja muito melhor e a gente espera que na próxima terça-feira que vem você possa contar aí outras dicas importantes para que a pessoa faça a melhor opção pelo seu colchão, que faz toda a diferença na hora de dormir. Falando ainda da nossa rotina, da nossa saúde, de prevenção, de cuidados, a gente tem que sempre que a gente faz aquela visitinha ao médico, que a gente faz aquele check-up ou que você precisa por um motivo ou outro realizar exames, a gente sabe que alguns tipos de exames, eles exigem alguns cuidados, algumas coisas que a gente deve fazer antes para que não tenha nenhuma influência no resultado final quando você vai apresentar para o médico. Mas aí você tem uma série de dúvidas. E esse jejum de 12 horas, é preciso mesmo? Eu posso tomar água? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso a partir de agora. Você pode ficar ligadinho com a gente, que a gente vai orientar justamente sobre esses exames, dos mais simples aos mais complexos que a gente faz. Eu converso a partir de agora com o médico patologista do Laboratório Carlos Chagas, Dr. Maurício Rios. Essa é uma dúvida, boa noite, para a gente na hora de fazer o exame. Viviane, boa noite a todos. Essa é uma situação que faz toda a diferença, né? E ela todo dia acontece, as pessoas chegam lá, às vezes na hora de realizar o exame,
e às vezes elas não podem realizar o exame porque elas não estão de acordo com as condições adequadas. Então é essencial essa orientação para tudo dar certo. Uhum. Quando fala que a gente vai fazer um exame de sangue, por exemplo, e exige jejum, o que é esse jejum? É realmente ficar sem comer e sem beber nada, ou eu posso beber água? O que é isso, doutor Maurício? Então, Viviane, existe o jejum obrigatório e existe o jejum desejável. Existe jejum de 4 horas, de 8 horas, de 12 horas. Tá? Existe jejum específico para alguns alimentos. Uhum. Tá? Geralmente, a maioria dos exames, a pessoa deve ficar em jejum por 12 horas. Por quê? Geralmente nos exames existem 2 testes que são de 12 horas, que é o triglicérides e as frações do colesterol. Então, quem tem que fazer o exame, ou se um dia vai fazer um triglicérides e uma fração de colesterol, né, que seria o colesterol total e frações, no meio de vários exames, isso faz com que tenha que se fazer um jejum de 12 horas. Uhum. Tá? Agora, se for fazer outros exames, às vezes um hemograma, uma ureia, uma creatinina, uma glicose, já pode ser feito de 8 horas. Uhum. Tá? Mas esses 2 que eu falei são os principais que fazem com que a indicação mínima seja de 12 horas. Se fizer menos que isso, vai interferir, doutor Maurício? Para esses 2 exames interfere. Interfere porque existe o metabolismo do organismo, né? E nesse metabolismo ele precisa desse prazo para ser completado. Se não completa, a pessoa tem exames com valores falsos. Geralmente, para maior, né? Isso às vezes faz com que o médico, vendo um resultado que vamos supor que era para dar 145 de triglicérides, às vezes dá 220, 230. Uhum. O médico vai e pede para repetir, para ele ter certeza. Às vezes a pessoa não faz o jejum adequado de novo. Aí o médico vê um resultado falso elevado, né? E às vezes ele entra com uma medicação. Desnecessário, né? Então tem essa situação que acontece no dia a dia. Quando fala-se desse jejum de 12 horas, inclui-se água também? Não deve-se nem tomar água? Não, a água ela não faz parte de nenhum jejum, né? Então as pessoas que têm que fazer uso de água, elas podem beber água. Uhum. Água sim, mas suco, leite, isso não, tá? Então são 2 ou 3 exames, e são exames que raramente são pedidos, que a pessoa ela tem que fazer uma restrição hídrica. Então, esses exames a pessoa ela não deve beber água, mas só quando ela, em tempos específicos dos exames, mas isso não acontece nenhuma vez por semana. Uhum. Então, se a pessoa tem uma medicação para tomar, ela deve tomar a medicação, ela pode beber água que não vai interferir em nada. Uhum. E aí era outra questão que eu queria perguntar, justamente a questão de medicamentos. Como é que fica essa questão? A gente suspende, não suspende? Se for, por exemplo, um medicamento que deve se tomar com o estômago cheio, aí a gente vai evitar esse remédio para fazer esse exame e tem que informar, né, doutor Maurício? Tem que chegar lá e falar, olha, eu estou tomando tal medicamento. Essa informação é importante porque ela pode interferir em algum resultado também? A informação do que se está fazendo uso é muito importante, porque quando a gente está fazendo o exame, a gente se depara com os resultados, né, que podem ser baixos, altos ou normais, na maioria. E se a pessoa ela toma alguma medicação, isso é uma orientação para nós. Então vamos supor que a pessoa vai fazer um exame e tem uma glicose bem alterada. É um paciente novo no laboratório que a gente não tem nenhuma informação. Às vezes, ao invés de pega o exame, repete, fica na dúvida, pede para a pessoa para colher novamente, a gente vê que a pessoa está tomando uma medicação para baixar a glicose, a gente já fica tranquilo, não, realmente é isso mesmo. Uhum. Então tem uma série de situações que a gente faz a correlação clínico, medicamentoso, com o exame que a gente encontra. Então isso dá agilidade nos exames. Tá? Então, tem uma série de situações que essas informações fazem com que o exame saia mais rápido. Não que o laboratório vá basear nisso, Uhum. mas às vezes tem situações que a gente vê isso aqui e chama atenção para algumas situações. Claro. E a outra questão que você tinha perguntado, que era De suspender o medicamento. de suspender o medicamento, a gente tem que pensar que existem tipos diferentes de medicamentos. Se a pessoa está fazendo uso de um medicamento para hipertensão, para diabetes, e não vai fazer a dosagem desse medicamento, ela pode estar usando o medicamento normalmente, tá, com a água,
ou às vezes, de acordo com a orientação do médico ou não, tomar uma medicação um pouco antes, ou depois que ela fez o exame. Agora, se ela vai dosar aquela medicação, o ideal é que ela faça a coleta do exame no instante antes do horário que ela teria que tomar o remédio. Vamos supor que a pessoa vai fazer uso de a dosagem de Idantal. Ela toma 8 da manhã. Então ela teria que fazer a coleta lá pelas 7h50 e depois ela vai tomar o remédio. Tá? Outros remédios já mais modernos, que têm uma meia-vida um pouco maior, já tem situações de dosagens diferentes. Isso é importante porque quando é feita a avaliação do valor de referência do medicamento, é baseado nisso. Então a gente tem que seguir aquele protocolo. Porque se eu pegar o valor de referência para uma medicação, ou até para um triglicérides que a gente estava falando, se a pessoa fez só 6 horas de jejum, ele vai dar um resultado muito alto. Eu não posso comparar uma referência de 6 horas com uma pessoa que fez 12. E de todas que fizeram 12, que foi padronizado isso. O ideal é realmente procurar o laboratório antes, né, doutor Maurício? Aí a pessoa vai chegar com tudo necessário para fazer os exames da maneira mais adequada. Isso é o ideal e é muito bom porque a pessoa ganha tempo. Então a gente sempre recomenda para as pessoas que, quando elas forem pegar a informação no laboratório, às vezes já deixar o exame até cadastrado. Porque geralmente as pessoas elas vão no laboratório depois das 8 da manhã, que geralmente elas vão depois que elas foram no consultório médico. Depois desse horário, os laboratórios geralmente estão mais vazios. Porque as pessoas costumam ir mais no laboratório de 6 até as 9. Então, se a pessoa vai lá para pegar a informação, já faz o cadastro dos exames e deixa tudo pronto para no outro dia ela só chegar e colher, ela vai ganhar no mínimo uns 10 a 15 minutos no outro dia. Com certeza, faz diferença mesmo. Além de fazer tudo da maneira correta, né? Sem perder tempo de ter que voltar no outro dia, esperar. Pessoa que fuma, o fumo tem alguma influência? Tem que suspender para fazer Tem que fazer jejum de fumar também? Alguns raros exames que, algumas dosagens hormonais, às vezes é necessário não fumar, porque isso pode levar a alguma alteração, alguma diminuição ou aumento de produção de alguns hormônios, mas isso não é rotina. Tá? Então, se a pessoa, na maioria dos casos, se ela fuma, ela continua fumando normal. Se ela não fuma, ela não vai começar a fumar por causa disso. Faz favor. Então, assim, tem que ter muito bom senso. A parte de exercício físico também. Às vezes a pessoa vai começar a fazer, vai para academia, vai começar a fazer alguma atividade física e resolve fazer alguns exames, né? O médico pede, fala, não, já que eu vou fazer o exame, eu vou começar a correr, vou começar a fazer tudo isso antes. Não, se não é a rotina, não deve fazer. Alimentação também. Tem gente que às vezes tem que fazer a dosagem da glicose depois do almoço para ver como aí que tá. Come só saladinha. Aí não come nada. Aí a gente encontra aquele resultado normal. A gente sabe que a pessoa ela é diabética, porque no exame de jejum deu uma alteração e às vezes não dá nada. Quer dizer, burlou o resultado, né? Não é isso que aí, deve ser feito. Aí, às vezes, o médico fala, olha, de manhã tem necessidade de tomar medicação. À tarde, não. À tarde, o pâncreas está trabalhando bem, tal. E não precisa. E, às vezes, a pessoa tem pico de alteração. Ela tem a hiperglicemia depois do almoço, que é depois que ela come. Mas, assim, às vezes, o exame não dá, porque a pessoa tenta fazer diferente. Certinho. Nós vamos para um rápido intervalo e já eu volto. A gente continua falando a respeito dessas dicas importantes para que os nossos exames saiam da melhor maneira possível. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Mais Saúde. A gente continua falando sobre orientações importantes na hora de realizar os exames. Doutor Maurício, o uso de bebida alcoólica interfere em resultados? Se alguns exames podem sofrer assim de um dia, de 24 horas? Geralmente nós pedimos para os pacientes para eles não fazerem uso de bebida alcoólica quando existe o triglicérides e a fração do colesterol. Porque o que acontece? Exige uma alteração e isso às vezes leva o médico a tomar uma conduta diferente. Então, de 48 horas a 72 horas antes do exame, não é recomendado fazer uso de bebida alcoólica.
Ok. O José Maurício disse que toma medicamento 22 horas, né? É antes dele dormir. E vai fazer exame na manhã seguinte. Interfere, doutor Maurício? Olha, depende do medicamento que ele faz uso, né? E se ele vai fazer acompanhado de água, ou de leite, ou de alguma refeição leve. Então, assim, às vezes ele pode fazer uso às 22 horas e fazer a coleta do exame às 10 da manhã. Então, se ele já fez um jejum de 12 horas, que a coleta pode ser feita na maioria dos exames esse horário, pois existem exames que têm que ser coletados em horários específicos. Ok. Se a gente está gripado, está com febre, interfere na realização de algum exame? A maioria dos exames não, tá? Mas é bom a gente relatar isso, porque às vezes a gente vai ver alguma alteração que não é esperada, mas que às vezes é por causa da gripe, da febre, alguma coisa assim. Alguns raros exames é bom não fazer quando está em febre, é bom fazer em condições 100% normais. Às vezes a gente depara com pessoas que às vezes trabalham à noite e vão no outro dia no laboratório para fazer o exame. Às vezes pessoa que estuda em outra cidade, vem para cá, chega no sábado, 6 da manhã, ficou 8 horas no ônibus, não dormiu bem e quer fazer um exame. Tem exames que têm interferência. Até dormir? Até dormir, porque aquele estado basal do descanso da pessoa às vezes não acontece. Isso muda o funcionamento de algumas glândulas, de alguns órgãos, e isso pode dar um resultado um pouco diferente. No caso de quem vai fazer o exame de glicemia, esforço físico interfere mesmo? É verdade, doutor Maurício? É verdade. A pessoa, assim, se ela acabou de fazer um esforço e vai fazer o exame, ela vai ter alteração. Por exemplo, foi a pé para o laboratório? Não, condição pequena, normal, se interfere muito pouco. O que não pode é uma pessoa que às vezes vai para a academia... E daí vai fazer o exame? Ela vai fazer o exame, no que ela está na academia, ela está exercitando, ela vai ter mobilização de uma série de hormônios e isso vai interferir na taxa de glicose que ela tem. E se nesse caso tem que ficar lá e esperar um pouquinho? Tem que esperar ou às vezes até evitar deixar para fazer no outro dia. Senão pode dar interferência no resultado. Pode. Tá, ok. O fato de estar menstruada atrapalha a mulher a fazer algum tipo de exame, colher sangue? A menstruação, ela atrapalha na coleta do exame de urina, né? Então, às vezes, essa urina pode falsear, a menstruação, né, o sangue pode falsear o resultado da urina, e às vezes, se o médico que vai ver o resultado ele não sabe, ele fala, opa, e pensar em outras situações, às vezes até num cálculo que está gerando aquelas hemácias e fez com que a urina ficasse nessa cor. Tem alguns exames de fertilidade que, se a pessoa faz na época que ela está menstruada, pode ter alguma alteração, mas isso o ginecologista geralmente orienta, você vai fazer entre tal e tal dia do ciclo, ou tantos dias depois do ciclo, para não ter nenhum problema. Ok. No caso, falando da questão do exame de urina, doutor Maurício, fala-se que tem que desprezar o primeiro jato do meio e desprezar também o final. Por que isso? Isso vai interferir se a pessoa burlar novamente, tentar passar a perna? Vai dar diferença? Se a pessoa, na maioria dos exames de urina, que seria, vamos supor, a urina rotina, né? O ideal é fazer isso mesmo, despreza o primeiro jato, porque a urina vai estar limpando a uretra, e às vezes a uretra, ela, tanto no homem quanto na mulher, às vezes ela tem um acúmulo de células no começo dela, então aquela urina vai estar limpando, colhe o jato do meio e depois despreza o final, não precisa encher o frasco. Uma outra coisa que acontece é que, dependendo da necessidade do médico e da clínica do paciente, aí ele pode pedir para colher ou o jato inicial, o médio final, porque aí às vezes vai dar diferente. Uma suspeita de uma doença sexualmente transmissível, o médico às vezes pede para coletar só o jato inicial, porque às vezes a bactéria, o vírus vai estar naquele comecinho da uretra e a pessoa, quando ela for urinar, sai a bactéria, né, sai naquele comecinho. Então, depende da orientação do médico. O ideal é colher no laboratório? O ideal é colher no laboratório pela questão do tempo e até no frasco cedido pelo laboratório. Às vezes a gente já viu da pessoa fazer a coleta de urina para dosar glicose num frasco de guaraná.
Então, às vezes, o laboratório não aceita, a pessoa fica chateada, mas existem interferentes nos frascos que podem alterar o resultado do exame. Tá, ok. No caso de exames, quando vai fazer o exame de fezes, tem algum cuidado especial, doutor Maurício? Tem que ter questão de alimentação, de jejum, isso muda também, não? Existem vários tipos de exames que utilizam o material fezes, né? E o que geralmente a pessoa tem que mais prestar atenção é na pesquisa do sangue oculto. Então, existem duas maneiras. Uma que precisa de fazer um jejum de uma série de alimentos e um outro exame já mais evoluído, mais moderno, que não precisa. Então, nesse exame mais antigo, e que às vezes até os convênios pagam só esse tipo de exame, aí a pessoa ela tem que evitar comer carne vermelha de uma série de substâncias, porque isso vai dar interferência, vai aparecer nas fezes, e quando for fazer a dosagem nas fezes, pode dar um resultado positivo que não é do sangue da pessoa, mas talvez de uma hemoglobina de uma carne animal. No caso da urina, tem que ser a primeira, ou se não tiver solução e não der para aguentar chegar no laboratório, dá para fazer? No caso da urina, não precisa ser a primeira. O importante é a pessoa ficar no mínimo umas 3 horas com a urina retida dentro da bexiga. Então, se a pessoa não conseguiu, ela espera 3 horas, depois ela vai e urina. O que não pode também é a pessoa sair, tomar 2 litros de água, aí entrega aquela urina clarinha, branquinha, e a gente vai pesquisar alguma célula lá, não existe, porque está toda diluída. Aí não adianta. No caso de criança, seguem-se regras específicas para cada um desses exames? Olha, é muito difícil pedir jejum para uma criança. Então, assim, o que é o tradicional que a gente faz é a criança, se possível, fazer a coleta antes da mamada. Então, vamos supor que a mãe vai dar mamada para a criança, o bebezinho de 4 meses às 9 da manhã, às vezes vai no laboratório por volta de 8h30 e deixa para amamentar depois. Criancinhas mais velhas já conseguem, às vezes, ficar com 6 horas, 8 horas, às vezes a criança acorda já leva para o laboratório, né? Algum exame específico, como uma glicose, um triglicéride, se for ter alguma suspeita, aí já é bom dar mais atenção. Mas outros exames, às vezes, existem situações que às vezes nem precisam de esperar no caso da criança, tá? Então é bom ligar, ver, mas assim, a regra tradicional é, se possível, fazer a coleta antes da próxima mamada, que às vezes você já ganha 2, 3, 4 horas. Ok. Bom, gente, a nossa dica realmente foi essa, alertar para que você não perca o tempo de não perguntar quais são as orientações importantes para fazer o exame e consiga realmente ter um resultado rápido, eficiente nesse atendimento, e acho que as dicas ficaram bem claras. Qualquer dúvida, o melhor é ligar no laboratório, se informar, não tem problema nenhum perguntar, né, doutor Maurício? O ideal é ligar sempre, né? Porque as pessoas ficam chateadas e com razão de chegarem lá e não estar nas condições. É claro. Sempre ligar, perguntar, se possível até deixar tudo pronto, cadastrado, para no outro dia ela ganhar tempo e fazer da maneira correta. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, você, pelos esclarecimentos, e a gente espera que fique tudo mais tranquilo nessa relação também com o laboratório, né? Muito obrigada, doutor Maurício. De nada. Agradecendo a você de casa que esteve com a gente no programa Mais Saúde, aos nossos parceiros, Tiago Lima e toda a equipe, obrigada pelo carinho, cuidado com o cabelo e a maquiagem. Fica na Rua Cônego Getúlio, 525, o telefone é o 3825-8378. A Enigma, que tem moda nova todo dia, gente, vale a pena dar uma passadinha para você conferir as novidades na Rua General Osório 207. O telefone é o 3823-3955. E a Apolo Floricultura, que tem feito o nosso estúdio toda terça-feira também, hoje com um arranjo artificial de boca de leão. Obrigada, Apolo, por estar com a gente. O telefone é o 3822-2200. Terça-feira que vem a gente volta com mais saúde, com mais informações. E você fica agora com as notícias de Patos de Minas e região no NTV News. E nós temos encontro marcado amanhã, 11h30, no 30 Minutos. Uma boa noite para você.